Sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas foi um cabo de guerra, isso daí, entre os Eu, no mundo governadores todo, o contrário. Deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. sobre ficar em Ficar em casa. casa, sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual era a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um E problema. está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te mando, posto decretos para você de 2021. Não, eu não- vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram. As pessoas começaram a ter que ir trabalhar, não Quanto tinha tempo jeito. depois? 1 ano depois? Não, acho que foi não 1 ano demorou esse depois. tempo todo, não, presidente. Eu assim, não estou 2020 dizendo que não foi uma questão de. 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E a vez o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF que deu esse poder para ele. Deu esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da Saúde, tal do Mandetta, ele fez um protocolo, quem estava com Covid ia para casa, quando sentir falta de ar, ia para o hospital. Daí eu falei, vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado? Esse é o remédio? Por que você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém que está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa e como um acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta, vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar? Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras, e salvou. Os remédios, muitas vezes, são descobertos por acaso. Você pega a África subsaariana, daí o pessoal fala, não tem informações precisas sobre a África. Por que morreu pouca gente lá? Proporcionalmente falando. Eles tomavam remédio, não vou falar aqui para evitar aí, eu querer derrubar a tua live aqui, um remédio que servia para combater a cegueira dos rios. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram, por que não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, no Brasil, conversando, ligando para médicos. Região amazônica. Qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares estavam usando usando para combater o negócio da malária. E acabou, a hidroxicloroquina. Da malária. Tá. Eu tomei quando eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Às vezes tem 2 a 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço.
Funcionou. E é uma coisa imediata. Mas, pô, presidente, isso é meio que lutar contra a comunidade científica. Não. Tá não todo é, no não, começo da pandemia. Contra a indústria farmacêutica, é uma diferença grande. É que no começo da pandemia... E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Isso chama de liberdade. Mas é que eu conversei com vários cientistas aqui, inclusive a Esther Sabino, que foi uma brasileira, que foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a sequenciar o coronavírus e tal. E ela estava falando sobre esses remédios aí, que no início, que as pessoas não sabiam como lidar com o corona, foram feitos diversos testes com remédios, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, esses remédios aí, eles chegam com uma proposta de, esse remédio serve para outra coisa, mas parece que ele diminui a carga viral, qualquer coisa nesse sentido aí que eu também não vou saber com certeza, aí pesquisem, tá? Nem mesma coisa das máscaras, tira a máscara, bota a máscara, não sei direito como é que funciona. Mas depois, assim, começaram a surgir os estudos dizendo que o lance esses remédios, eles não têm uma relação direta entre ficar bom ou não. Pode ser que não tenha nenhuma mesmo, né? I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not him, I don't mind it though.